Olá, hoje é 13 de novembro de 2025, é uma quinta-feira e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai dele, Pai Todo-Poderoso, nós, sob a proteção dele, nós começamos o 6º episódio do Fala Bené, a voz do que não tem voz, e que assim seja, que Deus nos ilumine nessa jornada. No episódio de hoje do Fala Bené, o tema é educação. Vamos falar sobre educação e segurança pública. São dois graves problemas que vêm afligindo a população de Itabuna desde 1900 e José Duque. Aliás, desde 1900 e Fernando Cordier, que foi um governo não tão bom assim para a educação, que conhece a história de Itabuna. E nós vamos ouvir algumas pessoas, algumas personalidades em relação à educação Itabuna, Mickey. Nós vamos ver como é que está a situação da educação. Tem declaração da promotora Cleide Ramos, tem o SIMP, o Sindicato Municipal dos Professores, e tem também os eventuários servidores do município falando sobre educação. Você tem também a presença do Ministério Público na cidade de Itabuna. E nós tentamos, a produção do programa, e eu pessoalmente, ontem e hoje, manter contato com o secretário de Educação, Rosivaldo Pinheiro. Deixei gravação, tentei falar com o secretário de Comunicação, que quem faz a ligação entre o governo e a imprensa, a comunidade via imprensa, o secretário Tiago Barra. Nós tentamos manter contato e não conseguimos. Vamos ouvir o fato pela ótica do sindicato, do SIMP, Sindicato do Magistério do Município de Itabuna, e da promotora, que tem fé pública. A situação, segundo o sindicato e segundo também a promotora, é uma situação alarmante, situação gravíssima, e não é o que diz a Prefeitura de Itabuna. Vamos falar também sobre segurança pública, mas antes, porém, ele vai falar sobre a questão da saúde do município de Itabuna, a questão do hospital de base, de novo a novela, né? No primeiro governo de Augusto Castro, tivemos a cada 10 dias, cada 20 dias, 15 dias, tinha um secretário, tinha um dirigente, e agora foi o médico João Omar Galvão, que deixou, fala-se que ele foi deixado, né? Mas a informação que ele, como ele pediu, mandou um ofício, mandou um comunicado para a imprensa, para a rede social. Hoje as pessoas se demitem através da rede social. Eu não sei o que é rede social, né? E também a gente vai falar sobre Baronesa. O tema Baronesa volta ainda como tema principal. E também a questão da EMASA. Teve reunião dia 12, nós afirmamos aqui, dia 12, dirigentes da EMASA falaram com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores. Hoje me despeço da presidência do Base, e aí E aí agora, Mickey colocou aí a imagem do diretor, cadê Mickey? Do diretor, do presidente do Hospital de Base, que deixou. A gente vai falar sobre isso. Vamos agora ouvir logo, né, de pronto, a fala do médico Galvão. Ele é filho de Luiz Galvão, um bom médico, eu vi garoto, e hoje ele grava um vídeo e faz um balanço da gestão dele e prestando conta do trabalho à frente do Hospital de Base, que tem uma fundação. Alguém fala H Belém. H Belém. Isso H Belém foi criação de Joel Filho na redação do Jornal Agora. Não tem Belém nenhum, né? É fundação, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Aí alguém botou esse H Belém. Foi Joel Filho e Gonzales Pereira. É bom que se diga. Eu estava presente e fui contra, e sou contra o nome do Hospital de Base, Hospital de Base. Vamos lá. Omar Galvão. Hoje me despeço da presidência do Base, da qual estive à frente por quase um ano, né? Iria completar agora em dezembro, e sinto o sentimento de dever cumprido. Enquanto estive à frente do hospital, pude, né, comandar junto com todos os colaboradores, coordenadores médicos, a ampliação do Hospital de Base, onde aumentamos o número de cirurgias, batemos o recorde de cirurgias realizadas, 517 em um único mês, batemos os recordes de ressonâncias realizadas, tomografias, ultrassonografias, instituímos um modelo de atendimento mais humanizado, centrado no paciente, que parte desde a recepção do hospital até o atendimento médico, e essas conquistas hoje continuam aqui no Hospital de Base. Quero agradecer ao prefeito Augusto Castro
pela confiança que me foi dada lá no dezembro de 2024 em ter assumido esse hospital, que é uma grande máquina de saúde hoje da região. É a principal máquina de saúde porta aberta, é o Hospital de Base. Nós temos pactuado são 22 municípios e nós chegamos a atender mais de 60 municípios no modelo porta aberta. É o único hospital municipal que trabalha desse nível hoje na região. Então, hoje nós temos serviço de neurocirurgia, ortopedia, cirurgia geral, clínica médica, 24 horas por dia. Então, essa é a importância do Hospital de Base. Muito obrigado ao prefeito Augusto Castro pela confiança que me foi dada, a primeira-dama Andréa Castro, que diuturnamente sempre preocupada pelo bom desenvolvimento dos serviços públicos e entregar à população. Agradeço à secretária de Saúde, Lívia Mendes, que foi uma parceira do hospital e pudemos estreitar essa relação do Base com a Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço ao diretor financeiro Marcelo Pessoa, que fez um excelente trabalho, ainda vem fazendo aqui no hospital com toda a reestruturação financeira. Então é o momento de passar o comando para um novo presidente, dar continuidade ao trabalho. Então, fiz esse pedido ao prefeito porque sinto que a minha missão já foi cumprida. Então, sou médico, continuo atuando, continuo trabalhando no hospital, continuo trabalhando na minha cidade, servindo ao meu povo e à população. Quem precisar de mim sabe que meu telefone está sempre à disposição para poder ajudar. Um grande abraço, né, e desejo que o Hospital de Base continue crescendo cada vez mais, tá? E que servindo a população de Itabuna e toda a região. Um grande abraço a todos. Fala, Bené, Marcos Dias aqui da MD Tech, acessórios eletrônicos em geral, assistência técnica também. Parabéns pelo programa aí, o podcast Fala Bené já tá um sucesso nos 4 cantos das redes sociais de Itabuna, Bahia e do Brasil. Você que tá ouvindo o podcast Fala Bené, vem conhecer nossa loja, assistência técnica e acessórios para o seu smartphone da melhor qualidade, melhor atendimento, aqui pertinho de você, no bairro Conceição, Praça dos Capuchinhos. Tamo junto. Ok, vamos, Marcos. Valeu, vamos comprar no Bar Conceição. E você que está acompanhando, dá um like, né, Mickey? Dê um like aí, assista e apoie a gente nessa empreitada de jornalismo independente. Olha, 3 nomes estão cotados, é dentro de casa mesmo, viu? 3 nomes estão com a saída de João Omar, da direção da Fundação. Tem a Fundação mantém a Fundação de Assistência à Saúde de Itabuna mantém o Hospital de Base. 3 nomes surgiram. Falam do retorno de Roberto Gama, que foi da Biofábrica, que foi diretor já. Adriano Gonçalves também. E Esdras Moura, que é controlador do município. Todos eles, segundo a prefeitura, têm experiência administrativa. Como eu falei, o Roberto Gama foi diretor da Biofábrica e atuou também da frente do Hospital de Base. Esdras é contador de carreira, ele é Esdras Moura de Almeida, é atual controlador do município, que falou, é servidor do município e tem atuação no controle interno e auditoria contábil da prefeitura. Adriano Gonçalves, ele exerce a função de coordenador de processos e também de projetos do Hospital de Base de Itabuna, sendo responsável pelas iniciativas de padronização de serviços, aprimoramento de qualidade, capacitação de equipes e incluindo a questão da UTI. Na verdade, esse Hospital de Base é um caso troncho. Não é de agora não, desde 1900, Fernando Gomes e Alcene Guerra, e o hospital é uma estrutura bonita, hospital enorme, muito dinheiro enterrado ali, demorou muito tempo e parece que alguém fez jogou praga ali dentro, Deus me perdoe, e para não acontecer, a turma do atraso, né? E o hospital é uma obra de Itabuna, uma obra bonita, com ampliação também, muito dinheiro enterrado ali, muito dinheiro desviado ali. Então, não é de agora não, muitos desde 1900 e Fernando Gomes. Então, é necessário que as pessoas exerçam a cidadania. Eu defendo muito a questão da cidadania na questão do Hospital de Base. E fala-se que o principal aí, o que está mais em cota para voltar é Roberto Gama, que já foi e muita gente está apostando, né? Fala-se também em Erasmo Ávila, como também diretor do Hospital de Base, vai ser rebaixado, né? Erasmo Ávila foi presidente do Legislativo Itabunense, Erasmo Ávila, e aí foi o homem que construiu a obra eu tive na Câmara de Vereadores, não tem 5 milhões ali não, né?
Alguém disse, pode dizer que tem, mas não estou vendo que não tem 3 milhões, 5 milhões ele não. Mas ele está dizendo que tem, eu finjo que acredito, ele finge que fala. Mas ele hoje está na Câmara de Vereadores como vereador, e eu não vejo muita só ação de animal. Então, tem caminhão, carro de 10 mil, não é. E não tem com esse protagonismo muito, bicho para lá, bicho para cá, esporte. E é bom a gente falar, porque a visão é crítica. Ele era tão crítico, né, em relação à sociedade, e foi o homem que disse para a ONG Acari que não tinha fome em Itabuna. O vereador disse numa reunião que não tinha fome na cidade de Itabuna. Mas isso é coisa do passado. Mas vamos nós com outro tema, que é a questão da Imasa. Volta e meia, no último dia 12, foi discutido. O presidente da Imasa, empresa municipal de água e saneamento de Itabuna, Ivan Maia, a imagem está aí, se reuniu na última quarta-feira, dia 12, ontem, portanto, em Salvador, com a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, o SINDAI, e a pauta foi a situação dos funcionários da Imasa. Ali, com a mão no queixo, está o diretor da Imasa, o diretor do sindicato, SINDAI, Eric, que tem ligação com Itabuna, é um dos diretores de comunicação, de divulgação, participando. Porque, na verdade, está em curso o processo, né? Foi divulgado no blog do Bené em primeira mão, nós divulgamos aqui, a sociedade não está discutindo muito, só 2, 3 pessoas, só a radialista, ex-vereadora Charliane toca no assunto, a sociedade não discute, a Câmara não discute, e parece uma caixa preta, uma coisa assim que é tabu discutir a questão da água com transparência na cidade de Itabuna, e essas negociações envolvem a Prefeitura e o governo do Estado. Fala-se muito diretamente o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro. E nessa reunião, o presidente da Embasa reafirmou o processo, segundo a nota distribuída pelo meu colega Cláudio Rodrigues, informando que o presidente da Embasa, que não dá entrevista à imprensa, que não toca e deveria, que a assessoria não atende e deveria, porque é algo público, né? A gente já foi assessor de comunicação de órgão público, tem que prestar conta. Assim como o Cláudio fez, divulgando as notícias atinentes ao órgão que representa. Não existe segredo em órgão público. Em órgão público existe resposta. Alguém faz a comunicação, é obrigação divulgar, porque a questão é pública, diz respeito à questão pública. E o presidente da Imasa, eu disse Embasa, mas eu errei, Imasa, Ivan Maia, ele reafirmou que o processo está sendo realizado, segundo ele, com equilíbrio, respeito, com colaboradores, respeitando colaboradores, espera-se, e que não sejam prejudicados. Não pode prejudicar realmente. E, segundo ele, o prefeito já negociou a concessão, o prefeito Augusto Castro já negociou com a Embasa a cessão de 113, é uma informação, colaboradores concursados da Embasa, que continuarão atuando em suas funções na Companhia Baiana, após a fusão. Isso é uma negociação que o sindicato está acompanhando. Os sindicatos são os olhos da sociedade, são os representantes dos funcionários, e também tem a intenção do prefeito em transformar a empresa em autarquia. Essa já foi a notícia divulgada aqui. A gente tem um cheiro, fica observando, né, para aproveitar a mão de obra daqueles que estão cedidos da Imasa. Espera-se que o prefeito Augusto Castro, o presidente Ivan Maia, assim como os outros dirigentes em Salvador, deem entrevista à imprensa, mostre o Ministério Público, transparência, porque transparência não se fala da boca para fora, a transparência é na prática. Tudo é na prática. Amor é na prática, maldade é na prática, gestão é na prática, tudo é na prática, né? Tudo já dizia o velho Antônio Gramsci, é na prática que se faz as coisas, e a ação é pública. Na questão privada, faz o que quiser. Você abre condomínio, fecha condomínio, a sua casa, e esses funcionários, segundo a nota da Imasa, vão cuidar de drenagem, resíduos sólidos, manutenção de áreas públicas e praças e jardins. Então, de acordo com o presidente, os colaboradores do quadro efetivo serão oferecidos no programa de demissão voluntária, aquela velha, fatídica, velha demissão voluntária, e está em fase de estudo esse PDV, que vai absolver, vai atender aos funcionários da Imasa.
Atualmente, a Imasa conta com 230 servidores, fala colaborador, eu falo funcionário mesmo. São 230 efetivos e tem mais uns 200 também que não são efetivos. Chegar a empresa foi deixada enxutinha. A Imasa enxutinha, sequinha, por Jader Guedes, que esteve aqui no nosso podcast. Portanto, vai mais um capítulo dessa novela da Imasa para falar com a sociedade. E eu agradeço ao companheiro e meu irmão de profissão, o meu querido Cláudio Rodrigues, pela atenção sempre solícito em relação à informação da Imasa. Vamos falar agora de educação. A promotora Cleide Ramos, ela fez uma gravação no Sindicato dos Servidores do Magistério de Itabuna, dos professores, e fez uma denúncia gravíssima. Nós vamos ver agora, e os senhores internautas, vão tirar a conclusão da promotora Cleide Ramos de Itabuna, Mickey, e ouça o que ela falou num podcast que é do SIP, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Itabuna. Visitamos 40 escolas e eu não trouxe aqui os resultados das 40, mas preciso citar também algumas escolas. Aí que, para nós, há necessidade de uma atuação urgente da Defesa Civil, porque tem um telhado com risco iminente de queda. A escola Só o Amor Constrói, localizada numa área periférica, extremamente humilde, um prédio alugado há cerca de 40 anos. Eu não consigo imaginar um aluguel de um espaço público por 40 anos. Por que não desapropriar por interesse social e fazer a construção própria? Já temos aqui um levantamento preliminar de que existem várias outras escolas assim que funcionam em espaços alugados precariamente. Então, salas de aula com divisórias de MDF, laudo sanitário indicou índice inadequado de coloriformes fecais, só tem freezer, geladeira quebrada há mais de 15 dias sem substituição. Detectamos também irregularidades com relação ao funcionamento da equipe multiprofissional. Por exemplo, nessa escola, assistente social visita uma vez por mês. Não é possível numa escola que também atende alunos com deficiência, assistente social ou psicólogo ou psicopedagogo aparecer somente uma vez no mês. Precisam de pelo menos mais 6 monitores. As lousas para escrever estavam em péssimas condições. Grupo escolar infantil Raimundo Oliveira, cerca de 100 alunos. Houve interdição do parque infantil. Até hoje não foram feitas obras reparadoras. Buracos de canaletas abertos. Ou seja, se uma criança cai numa canaleta daquela, então a direção impede que as crianças vão para aquela área, que é uma área que tem potencial de ser uma área recreativa para as crianças, ao ar livre. No entanto, não pode ser usada por conta dos riscos. Colégio Luiz Viana Filho, 615 alunos, 81 alunos com deficiência e apenas 5 monitores. Tem um auxiliar de secretaria. Imagine, para atender 615 alunos, precisariam de pelo menos mais um secretário escolar, mais 2 auxiliares de serviço geral, mais auxiliar de cozinha e por aí vai. Banheiro de pessoas com deficiência sem pia, interditado há mais de 15 dias, banheiro feminino entupido, não tinha banheiro para os alunos usarem. Assistente social também vai de 8 em 8 dias ou de 15 em 15. Verificamos um grande número de alunos com TEA, TDAH, um paralisado cerebral, um de baixa visão, um com deficiência auditiva. Educadores de reda, duas educadoras de reda contratadas. Falta de educadores, falta de monitores, falta de auxiliar de serviços gerais. De forma geral, das 40 escolas visitadas, esses problemas se repetem. E o seu relatório, inclusive, ele é extremamente salutar. Essas demandas já haviam sido percebidas, inclusive, por esse sindicato e outras negociações. E já foi sugerido, inclusive, por essa entidade, que houvessem convênios com as universidades, especialmente os cursos de pedagogia, para que essas pessoas pudessem atuar como monitores. A contratação desses estagiários de nível médio, que também é uma relação muito precária, porque existe um atraso, não sei se isso foi pontuado para a senhora, mas eles ficam às vezes 2 meses sem receber, então atrasam a bolsa deles. Imagina. Esses alunos que estão inclusive em fase de desenvolvimento acabam indo para outros lugares, ou eles vão trabalhar em outros lugares e acabam abandonando os cargos, porque justamente se estava indo atraso, não faz sentido permanecer lá. Mas é muito bom que o Ministério Público esteja ciente dessas situações, no que é possível a atuação de vocês estarem aí, inclusive, se articulando.
Misericórdia! Olha, meu Deus do céu. Um abraço para Jeremias. Jeremias é assessor de comunicação do Sindicato do Magistério. Carminha Oliveira, que é a presidente, professora Carminha Oliveira, é a mesma professora que o prefeito Augusto Castro ligou para ela e disse, me respeite, me respeite. Eu não sei se foi por isso, mas está faltando respeito. E não é de agora, não. Não é de agora essa situação, não, que está acontecendo no município de Itabuna. A situação é muito grave. Nós tentamos manter contato com o secretário Rosivaldo Pinheiro, liguei, ele não atendeu. Ele é tão solícito. Tentei falar com o secretário Tiago Barra, sobre o assunto. A sociedade está aí. Na última terça-feira, os professores estiveram lá na Câmara de Vereadores falando sobre isso. E é uma situação muito séria, repito, porque a promotora de justiça, Cleide Ramos, ela foi muito clara, não é de agora não. Ela apresentou uma parte do relatório de fiscalização nas escolas do município de Itabuna e foi agora, recentemente, no dia 5, que ela apresentou esse podcast com o companheiro Jeremias, é um podcast do sindicato, para a categoria, e ela realizou em outubro visitas a essas unidades. Agora, não foi o ano passado, não, a fim de compreender onde estão os principais desafios. Você não precisa saber onde estão, não, mas não é de agora, não. E ela falou que muitas escolas, como diz, aí repete, e aí as escolas estão funcionando precariamente. Não tem como. E eu tive hoje pela manhã na Câmara de Vereadores, eu encontrei com a professora Norina, a Norina Smith Lima, você teve Gustavo Lisboa como secretário, uma cidade que teve Norma Vídero como secretária de Educação, a Norina Smith Lima como secretária de Educação, Zenaide Magalhães como secretária de Educação, Gustavo, repito, Adelmo Sauer também como secretário de Educação, e não pode achar que é inimigo, que é fazer beicinho, achar que está errado, que é adversário, que é articulação contrária contra o município, porque contra fatos não há argumento, não. Não é. O discurso é muito, mas eu estou dizendo porque nós estamos acompanhando, não é de agora. Para eu falar isto, para Derivaldo Benito falar, eu tive no colégio, visitei colégios, acompanhei colégios do estado, do município, para falar. No próximo dia 25, a 11ª Promotoria vai realizar uma reunião temática. Vai ser pesada essa reunião, como diria meu amigo do PT, Chico do PT, uma reunião pesada para mobilizar a sociedade. Uma cidade que tem escola dessa forma não pode fazer Itapedro, fazer festival, fazer flick, fazer caruru, fazer festinha não. A escola é fundamental. Não pode dessas formas. Itabuna não é de agora que a educação está com a escola Budo caindo, a merenda escolar regrada, ajustadinha, movidinha. Não pode. E as pessoas não têm recurso, não é de agora. Desde 1900 e a ex-secretária anterior, não é? Então, é bom que a gente pare, pense, reflita, porque a escola pública tem que ser de qualidade e deve ser de qualidade. A escola é pública. A escola é pública. A escola particular é uma opção para quem pode pagar. Então, nós temos agora no dia 25, vamos acompanhar para discutir as chamadas demandas como parte do Sistema Municipal de Educação, que integra como a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, o Sindicato do Magistério de Itabuna, professores e professoras que foram demitidas e voltam, não voltam, tem concurso público e não tem. Então é necessário que a municipalidade, a Secretaria de Educação
venha dar atenção à população, via Câmara de Vereadores, via associações, via o controle social, ouvir que uma administração não pode estar de costa para a comunidade, não. É alheia, está distinta. A comunidade fala uma coisa e a administração fala outra e acha que está certo. Mas, como se fala, as pessoas se zangam, se chateiam, acham que fazem beicinho, como se, não sei, como se nós estivéssemos num jardim de infância. Mas não, mas nós estamos acostumados. Nós estamos há 55 décadas discutindo isso, ouvindo de Fernando Gomes ao Geraldo Simões, de Ubaldo Dantas a Zé Duque. Estamos acostumados com isso. Se nós tivéssemos medo de falar para as pessoas, nós não estaríamos escolhendo essa profissão que nós escolhemos. Então, dia 25, o local não está definido ainda, e o sindicato estará presente para discutir. Sindicato, sociedade, mãe, pais. E o que a promotora falou é gravíssimo. A situação é muito grave. E isso não é campanha contra alguém, não. Isso não é campanha deliberada contra alguém, dizer que é campanha oposição, que alguém está fazendo a serviço de alguém. Não, é uma situação que tem que ouvir e é necessário que a gente pare e pense e melhore a cidade, porque a função do homem público é gerar o bem-estar. É o bem-estar público. E eles não deveriam, são remunerados para isso. O servidor público, deputado, senador, governador, prefeito, secretário, e muito bem para atender os anseios da população nessa cidade de Itabuna, aqui, especialmente Itabuna. Tenho dito. Vamos lá. Olha, outro tema é segurança pública. Hoje pela manhã, por iniciativa do vereador Paulinho, foi agora pela manhã, Paulinho dos bancários, do PCdoB, nós tivemos essa sessão plenária agora, uma sessão especial, às 10 horas da manhã, e pelas imagens nós vamos ver pouquíssimas pessoas. O Mica vai soltar agora as imagens, tem imagem, fotografia, agora as imagens que eu fiz pela manhã na Câmara, tem imagem mesmo. Olha quantas pessoas foram à sessão especial da Câmara de Vereadores de Itabuna. Eu disse isso lá, se nós tirássemos os policiais e os agentes de segurança e tal, nem guarda foi. Só foi policiais e representantes. Se tirasse ali, ficaria vazio. 3 vereadores. Paulinho, que solicitou que convocou. O vereador, a vereador Vilmaci Oliveira, que é do PCdoB, também a única mulher da Câmara, com assento na Câmara de Vereadores. E o vereador Zé Alberto. Aí, ó, pode botar a imagem aí para você ver como é que pode. Uma cidade de Itabuna, quase 200 mil habitantes, desde 1900 e morte de Antônio Nobre, aliás, desde 1900 e Ludovico, que Itabuna discute segurança pública. Fala e não age. Fala e vai falando, que é ótimo, né? Dá um discurso, dá voto, dá like, dá voto, dá tanta coisa em Itabuna na discussão. E a gente vê a iniciativa do deputado, né? Eu já participei de tanto, meu ouvido está tão cansado de ouvir tanta discussão sobre, não é de agora não é de agora, não é de agora que eu fui repórter policial em 75, fiz tantas matérias sobre comportamento de Itabuna, dirijo uma organização não governamental, especialista em direito penal e criminologia, e tem gente especialista aí do nada e vem falar de alguma coisa, não diz coisa com coisa, e a reunião não teve gente, não teve povo. A iniciativa foi louvável, mas a população não ouviu, que a população tem que ouvir. Quem teve que falar sobre trânsito é quem bate volante todo dia, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, é o motoboy, que tem que falar de trânsito. Quem deve falar de segurança é a mãe, que acorda 4 horas da manhã para cruzar a cidade e deixar o filho sozinha. É a quem mora no bairro São Pedro e do outro lado da cidade, no bairro São Jorge Amado, Morumbi. Quem deve falar de segurança pública é quem mora no bairro Pedro Jerônimo, bairro Maria Pinheiro, que é discriminado, e quem mora no bairro Santa Inês. Cruzei a cidade, né? E tem gente que não sabe nem a cidade. Se andar de Uber, é capaz até de se perder na cidade. Mas vamos ver aqui, primeiro, como foi pouca gente. Olha a opinião de Márcio Emílio, ele que é produtor cultural e ele é diretor de teatro. Olha a opinião dele. Márcio. Um tema importante, segurança pública. Nós estamos aqui prestigiando essa iniciativa do vereador Paulinho. E eu acho assim, importante, né? Itabuna é uma cidade que foi, nos números provados, a terceira cidade mais segura da Bahia.
É importante a sociedade civil vir, participar, e a gente dá a nossa contribuição, ouvindo autoridades grandes da cidade, que passam aqui, que têm o poder de executar os serviços quando eles são pedidos, e parabenizar a cidade, parabenizar o público que está aqui presente, e dizer que nós nos sentimos elogiados numa cidade como Itabuna, ser a terceira mais segura da Bahia. Márcio Emílio, ele é ativista do bairro da Mangabinha, movimentando na política itabunense. Obrigado, Marcinho. E ele falando sobre isso, bem pertinente o que ele disse. Os empresários também estiveram lá. Aliás, foram representados pelo vice-presidente da Associação Comercial, Tuca Abijaldi, vice-presidente, que vai fazer um balanço agora desse evento pela manhã na Câmara de Vereadores de Itabuna. Foi recebida aqui na Câmara de Vereadores hoje com muita alegria. Hoje podemos ver aqui, né, os dados, a terceira cidade mais segura de Itabuna, é como eu costumo dizer, né, um comércio forte passa por um comércio, antes de tudo, seguro. Itabuna tem gozado dessa segurança, claro que tem muito que melhorar ainda, né, mas está no caminho certo em relação à integração policial, à força policial, à inteligência policial para inibir a criminalidade. O comércio só tem a agradecer e a Associação Comercial está de portas abertas para discutir o tema. Ok, Tuca Abijaldi, vice-presidente da Associação Comercial, dando a visão do setor produtivo, do empresariado itabunense. Aliás, só foi ele como empresário que eu vi. E a alegação que os empresários estão trabalhando, né? Mas eu não vi também a associação comercial ou de moradores, eu não vi dona de casa, eu não vi estudante. Parece que Itabuna está cenário de José Saramago, a questão da cegueira, né? Ensaio sobre a cegueira. Itabuna está cega, muda e surda. Mas a OAB também esteve presente, e meu querido amigo Silvio Butti vai falar sobre o que é que os advogados que morejam, que atuam na comarca de Itabuna, principalmente na área penal, grande criminalista Sérgio Butti, vai falar sobre a visão dos dos advogados nessa questão da segurança pública em Itabuna. Bom dia, telespectadores do Fala Bené. A Polícia Civil hoje se faz presente, um evento importante aqui da Casa Legislativa, do Poder Municipal, né, falando sobre segurança pública. Enaltecemos o trabalho de integração das forças policiais, o trabalho ostensivo que vem sendo realizado pela Polícia Militar, as investigações, prisões, operações, asfixia financeira realizada pelas investigações da Polícia Civil. E é importante também essa discussão que foi levantada aqui sobre a problemática da perturbação ao sossego e os possíveis crimes ambientais decorrentes dessas festas de paredão. O problema é que não é só daqui do município de Itabuna, mas é uma situação que já vem causando grandes problemas em todo o estado da Bahia. Isso aconteceu um dia na Rede Globo Televisão. Evi Paternoster, meu colega, esse colega do curso de Direito, delegado de polícia, hoje é delegado bem regional mesmo, do interior, cresceu como um delegado, foi em Itabuna, foi em Ilhéus, e está muito falando sobre isso aí. Realmente, paredão preocupa, a gente se pergunta por que, até o momento, essa questão de paredão, né? E agora vamos ouvir, Mickey, o Silvio Butti, que eu falei, que é representando a associação, a OAB de Itabuna, a Ordem dos Advogados de Itabuna. Iniciativa muito boa do vereador Paulinho do Banco. A OAB está sempre à disposição. A OAB participa sempre nas suas discussões internas, através de eventos, através de seminários, para discutir as soluções, os caminhos para que a gente resolva esses problemas da segurança pública que o país todo está envolvido, entendeu? Então essa é a participação da OAB, cedendo espaços para discussões, participação com todas as instituições da sociedade. Esse é o papel que a OAB faz, discutindo sobre o tema, soluções, estudos, medidas que devem ser tomadas. O papel da OAB é esse. Ok. Meu abraço ao meu querido amigo Silvio Butti. Também meu colega também de Direito na UESC. E agora vamos ouvir o Tenente Coronel Robson Faria. Cresceu também profissionalmente e hoje é comandante do 15º Batalhão, né, da Polícia Militar. As autoridades foram, delegado de polícia foram delegados,
foram diretor do presídio, foi representantes o Roberto José, geógrafo da Polícia Civil também, geógrafo e da Polícia Civil, fez a explanação, mas a sociedade não participou, não. Como dizia meu velho amigo Kleber Torres, a sociedade nem tchum. E aí vamos ver agora o que o Tenente Coronel Robson Faria vai falando sobre paredão também, essa situação que está afligindo, assim como um número muito grande de pessoas em situação de rua em Itabuna. Fala, Bené. Satisfação, né? Itabuna, como cidadão itabunense, né? Nasci em Salvador, mas recebi o título de cidadão itabunense. Esse trabalho que a gente tem feito junto à sociedade, buscando essa integração, seguindo a orientação do nosso secretário de Segurança Pública, do nosso comandante-geral da PM, para que a gente tenha essa integração. A sociedade tem ajudado, tem ligado o 190. Temos hoje um maior número de apreensão de armas, de drogas, de toda a história de Itabuna, e ao mesmo tempo reduzindo o número de homicídios, reduzindo o número de combate também entre as forças de segurança e a criminalidade. Nosso objetivo é proporcionar segurança. Então, várias empresas têm vindo para a nossa cidade para abrir negócios, então isso é importante. Cidade segura, povo tranquilo, isso gera comunidade, gera emprego. Hoje somos a terceira cidade mais segura do estado da Bahia. Aqui, detalhe interessante, se o que é a sua explanação em relação a questões de situação de rua, e também a palavra sistêmica através de uma alta, som abusiva. Qual é a alternativa a polícia, as autoridades para combater? Cuidado, lógico, da morador de rua, que nem ação necessária da polícia, mas som abusivo está atrapalhando a sociedade. Verdade. Então, hoje, um dos nossos maiores projetos, né? Vamos fazer essa união com a Prefeitura Municipal de Itabuna para que a gente possa fazer atuações pontuais com relação a isso. Para que é difícil, uma situação complicada com relação à som abusivo. Então, nossa nova meta agora é investir nisso, conversar com a sociedade, organizar com o poder público, né, o poder público municipal, essa união para que a gente melhore, que é uma cidade mais tranquila ainda. Ok. Olha, a falha foi minha, Vimic. Não sabe usar o microfone, eu usei a gravação com o microfone desligado. Ó. Peço desculpas ao Tenente Coronel, ao hábito de anotar, e aí saiu. Deu para entender, eu peço desculpas, eu peço pessoalmente desculpas. A tecnologia, não está acostumado com a tecnologia, o microfone de última geração, e aí vai o cidadão jurássico, mexe com esse, quer se meter com a besta com o aparelho. Mas vamos ver Paulinho. Paulinho, o vereador Paulinho, que foi o autor desta sessão especial, ele vai fazer um balanço da sessão. Paulinho? Especial a partir dos números que foram apresentados e da própria vivência que nós temos da cidade e dessa atmosfera que está se criando em torno, principalmente, dessa vivência harmoniosa, vamos dizer assim. É claro, temos desafios, temos aí diversos setores ainda buscando essa estruturação de uma condição cada vez mais harmonizada de convivência. Isso é que a gente tem que trabalhar, sentido mais amplo, né? E a gente convidou aqui as forças policiais, as forças de segurança pública, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a sociedade civil organizada também, porque eu acredito que é esse movimento de diálogo, dessa construção em conjunto, né? o conjunto penal, serviço de comunicação também da PM, enfim, Polícia Civil. Então é esse conjunto e principalmente baseado no diálogo e no engajamento, que a gente vai continuar construindo e produzindo os números positivos da segurança pública aqui na cidade de Itabuna. Eu estive lá, né? E agora que diferença de áudio, né? E eu vou marcar um contato, um novo contato com o comandante, Tenente Coronel Robson, para explicar, falar. A sociedade está reclamando muito, questionando muito. Tem umas questões que são de fácil solução, a música de Golden Boy, né? De fácil solução. A questão de descarga aberta com idosos, aumentou o número de crianças com espectro autista. Você tem também doentes, animais. O mundo mudou, né? Nós temos que adequar. E tem gente com carro alto, com barulho, com paredão,
O problema do paredão não é o paredão, a música alta, só baixar o paredão. Fica paredinha, todo mundo só. Convivência pacífica. Viver é uma arte tão bonita, minha avó dizia, viver é bom senso. E é realmente. Viver tranquilo, respeita, é só respeitar o espaço das pessoas, cada um por si, Deus por todos nós. Então, eu estive lá na Câmara de Vereadores e eu estive representando, aí tem as fotografias, eu estive aí representando a ONG Acari. As imagens estão aí. Muito obrigado ao meu querido amigo Pedro Augusto, que mandou, meu amigo também, Osiel Aragão, que é o homem que mandou também o áudio não agradeci, o áudio de João Marcos. E agora tem uma fala minha aí. Deixaram o Bené falar, o Bené vai falar. O áudio tá bom, Bique? Solte aí esse áudio. Vamos lá. É uma entidade que existe em Itabuna há 20 anos e essa entidade estuda a problemática da cidade de Itabuna. A Acari estuda segurança pública, discute mobilidade urbana e discute questões. Nós temos estudos. Nós temos o doutor André Nascimento, nós temos doutor Marcos Bandeira, Derivaldo Benedito e outras pessoas. São 20 pessoas que ao longo de 20 anos estudam a questão, a problemática de Itabuna. Eu gostaria de trazer, na condição de cidadão, agora eu falo como cidadão, representante do Instituto de Entidade Não Governamental, seu presidente Paulinho, vereador Paulinho e demais vereadores e vereadora. A pergunta é, qual é o caminho, vereador Zé Alberto, que nós vamos tomar, meu colega do curso de Direito? Eu estou falando como bacharel em Direito, eu falo como especialista em Direito Penal e Criminologia, eu estou falando como professor de História, filósofo e agora teólogo também. E repórter policial durante 20 anos em Itabuna. Continuo sendo repórter. A pergunta é, meu querido ex-presidente da OAB, qual é a alternativa? O que nós vamos fazer, meu coronel querido Robson? Qual é a alternativa? Nós temos experiências exitosas, eu ouvi aqui, e eu sei o que estou falando, minha experiência, eu ando em Itabuna, caminho em Itabuna, ando de Uber em Itabuna, dirijo em Itabuna, eu vivo a minha cidade diuturnamente. CEPLAC, 36 anos, eu posso falar da minha cidade. A pergunta é, se nós temos, doutor Rui, experiências exitosas, por que não traz experiência exitosa para Itabuna, vereadora Vilmaci? Porque nós temos experiências em Medellín, nós temos experiência em Cancún, nós temos experiência em Guarulhos, nós temos experiências. A experiência que deu certo lá, traga para aqui, para Itabuna, porque essa conversa que está sendo aqui durante 2 horas, está restrita às mesmas pessoas. E eu posso fazer um corte. Eu estou analisando Itabuna há 50 anos, quando comecei a fazer reportagem. Eu conheço todo mundo aqui em Itabuna no dia a dia. Então a pergunta, Zé Alberto, é por que nós estamos ainda enfrentando a questão de paredão? Isso é tão simples resolver paredão. E paredão não se resolve na porrada ou não. Foi educação, baixa paredão. Que tem a velhinha que está doente. Se nós temos um problema de rua, se o prefeito está dizendo que está certo, Júnior Brandão, a educação, cuida do pessoal de rua, morador de rua. Se nós temos situações adversas, vereador Paulinho, na saúde, é tão simples resolver os problemas e trazer a comunidade. Nós estamos falando de violência nas escolas. Todos os meus professores, eu me lembro, eu conheço. Mas violência nas escolas? Se tem a violência nas escolas, vereador Vilmaci, vamos fazer o seguinte, coloca as pessoas na escola, ô senhor Aragão. Vamos botar final de semana nas escolas, vamos fazer mutirão nas escolas, vamos pegar os meninos e mostrar que a polícia é polícia cidadã. Então vai a polícia lá, abraça os meninos, a delegacia de polícia vai, doutor Avi, também mostrar que a polícia civil é a polícia civil. Alguém não falou aqui sobre o número nessa cidade altíssimo de trote. Uma cidade bonita, uma cidade cristã, mas tem trote no bombeiro, trote no SAMU, trote na polícia. E por que nós não vamos fazer um mutirão e vamos à rua, nas escolas, no Caique, e leva a juventude lá para dizer que quem ocupa a escola é o cidadão. E o cidadão vai, o seu fardado, os seus filhos vão caminhar. Final de semana ocupa as escolas. Amanhã, no final de semana, vai ter um mutirão, a caminhada. Vamos fazer mutirões
Mas a Mutirão é um cidadão. O que está faltando nessa minha cidade é o sentimento de pertencimento da minha cidade. E eu tenho, dos meus 60 anos, eu tenho só 4 anos que eu passei em Salvador estudando e retornei, e 3 anos em Brasília. O resto aqui, o resto da minha vida aqui, minha mulher aqui, minha filha aqui, CEPLAC aqui. Ok, falei. Mandaram falar, Bené falou. E a situação é muito séria. A cidade de Itabuna, como diria o deputado Pancadinha. Eu não sei porque Itabuna, eu não sei, eu nasci nessa cidade, eu tento entender essa cidade, entender o comportamento. Cidade que tem 80 mil evangélicos, uma cidade que tem 10 mil estudantes universitários, uma cidade que tem 2 universidades, tem um centro científico, do maior centro de concentração, à época que teve, ainda tem, o Centro de Pesquisa do Cacau, uma cidade que tem 3 cursos de medicina, uma cidade que tem cursos de direito, uma cidade que é um centro comercial, o maior centro comercial e prestação de serviço dos mais norte e nordeste, cidade que tem estudantes universitários de todo o mundo, de todo mundo. Você tem estudantes na UESC, estudantes na Universidade Federal, você tem a Anhanguera, você tem a UAFA, você tem a FTC, que é a universidade no centro da cidade. Por que Itabuna é assim? A pergunta é, Itabuna, por que você é assim, tão cruel? Você tem praças. A cidade de Itabuna, essa cidade não tem um monumento, pouquíssimos monumentos. Se nós formos agora, que foi inaugurada a nova orla da avenida de Itabuna, em frente ao hotel, o Hospital de Olhos Beira Rio, está todo, como dizia minha mãe, destinhorado, todo destruído, porque Itabuna tem uma sanha, o itabunense tem uma sanha para destruir coisas. A Praça José Bastos está destruída, tinha Wi-Fi, a gente não tem Wi-Fi, e é preciso andar na cidade, não tem uma rua. Eu quero ver uma rua em Itabuna, alguém diga que tem uma rua ainda nessa cidade, limpinha, limpinha, limpinha. Não tem uma rua, não tem nada a ver com Bilsanear, não tem nada a ver com Augusto Castro, nem com Pancadinha, nem com Geraldo Simões, que está fazendo aniversário hoje. O que é que Itabuna tem? Itabuna é mal iluminada, Itabuna tem letreiros quebrados, monumentos destruídos. Você chega na Praça José Bastos, a Praça do Camacan, a Praça Nova agora, está destruída já. Tem equipamentos destruídos. Você tem um monumento, inclusive, da Bíblia ali no meio, na Praça Camacan, destruído. A orla, todas as pedras estão arquebradas. Você não tem uma cidade que não tem uma Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores. Uma cidade que não tem a sede do executivo, uma prefeitura, não tem. Uma cidade que não tem um museu. Não estou falando mal da minha cidade, eu estou falando que minha cidade não tem um museu. Uma cidade que não tem uma história, uma preservação da história de Itabuna. Aparece um ali, aparece outro aqui, aparece um ali. É Sabará, é Caboclo Alencar, é João, é Antônio, aparece e tal. Um ganha um dinheirinho aqui também, bota dinheiro no bolso e tal. E você não tem uma preservação da história dessa cidade. Quem são... Paulo Lima fala muito isso. Quem são quem construiu o passado dessa cidade? Quem é a professora Alzira Paim? Quem é o professor tal? Quem é João? Quem é Antônio? Itabuna não conhece, Itabuna é solto. Parece uma república do Velho Oeste, assim, americano. Não tem um sentimento de pertencimento a essa minha terra, de amor por essa terra. E interessante que as pessoas que vêm, que não nascem aqui, que não nasceram aqui, têm mais amor por essa terra do que quem nasceu aqui, quem tem história. Quem ama Itabuna, diz que se quem ama Itabuna amasse realmente, como diz que amasse, Itabuna não seria Itabuna. Itabuna seria um Beverly Hills, seria um Dubai, né? Itabuna seria, eu vi recentemente o sentimento da ilha de Bananal, o Globo Repórter, o sentimento de orgulho. Itabuna não tem o sentimento. Itabuna não lê Jorge Amado, não gosta de Jorge Amado, não lê Jorge Amado, fala mal de Jorge Amado.
Itabuna não gosta de político, mas depende da caneta do político. Itabuna não gosta das pessoas. Itabuna é um centro médico, um grande centro médico, e as pessoas não gostam do centro médico da cidade. Vão buscar em São Paulo, eu tenho uns 5 estates no peito aqui, na Santa Casa Misericórdia, um patrimônio. O Hospital de Base de Itabuna, um patrimônio. A CEPLAC, patrimônio. Você tem a Universidade Estadual de Santa Cruz alheia, e não tem um vínculo, não tem associação cidadão, não tem nada a ver com a Universidade de Santa Cruz. Não pertence. Eu sou dono disso. Centro Comercial de Itabuna, um projeto bonito de Mário Padre. As ruas da cidade, as pessoas entenderem, conversar. Itabuna não conversa, Itabuna não dá bom dia. Essa cidade não dá bom dia. Não dá bom dia, não dá boa tarde, as pessoas atropelam todo mundo, passa e não tem. Observe. Eu não sei se é o cacau. Será que é... A pergunta é, será que é o cacau? A história do cacau? Não. Canavieira as pessoas dão bom dia, as pessoas conversam. Itabuna não atropela. Itabuna não para no sinal. Para porque é obrigatório parar. É necessário ter um policial na porta para dizer que é assim. As escolas todas destruídas. Não tem o hospital. Você chega no hospital, eu tive na Santa Casa sábado passado, um atendimento bonito, não tem. Itabuna não agradece. Itabuna não tem o sentimento de olhar o outro. Se parar para ouvir o outro, acho que é ofensa, que é se humilhar e agradecer, em ouvir, em dar bom dia, em ver que o outro trabalha. Itabuna vive de aparência. Itabuna acha que todo mundo é poderoso, mas não tem isso. Então, é necessário, é preciso que Itabuna faça uma reflexão, né? E pensar muito mais. Uma educação, uma cidade que tem há 200 anos. E para encerrar eu digo, os mesmos problemas que Itabuna vivia em 1985 são os mesmos problemas que Itabuna está dizendo que vive em 2025. O governo de Ubaldo Dantas, 1995, se nós abrirmos o arquivo do Diário de Itabuna, à época Jornal Tribuna do Cacau, à época, Jornal à Tarde, ou então pesquisar em algum arquivo de noticiário, de rádio, são os mesmos problemas. Trânsito, má educação no trânsito, a saúde com problemas, alguém reclamando da saúde, alguém reclamando da educação, alguém reclamando da segurança e alguém reclamando que a rua estava mal iluminada. Mas o Ubaldo Dantas foi um grande prefeito que chamou a atenção, chamou a sociedade, Itabuna reclamava. Depois vieram outros prefeitos, Itabuna não tem um controle social. É uma das poucas cidades do Brasil do seu porte, que não tem um conselho forte. Qual o conselho forte, municipal forte da cidade de Itabuna? Qual o conselho que tem a trepidação social? Tanto conselho, tem conselho de todas as cores, mas qual é o conselho que tem uma presença maciça das pessoas, de ouvir, exercendo a cidadania, discutindo, ouvindo, falando com embasamento, um projeto que venha beneficiar. Tem alguém que faz os projetos que beneficia o bolso de alguém e puxa, estica. Mas poucas pessoas nessa cidade discutem, poucas pessoas reconhecem e amam Itabuna, sem compromisso. Eu estou dizendo isso porque eu não sou candidato, eu sou candidato a ser feliz. Um abraço. E nesse final de semana tem o mutirão do diabetes. Um abraço ao pessoal do Hospital de Olhos, Beira Rio, toda a equipe, doutor Rafael, os doutores, Reinaldo, doutor Vandic, todos eles, e a equipe de funcionários, a doutora Camila, doutora Carolina, filha do meu querido amigo Chico França, toda a equipe, todas as pessoas que participam, a gente dedica esse programa a esse pessoal que faz um trabalho bonito de diabetes, que é no mês de novembro. Um abraço a todos, ao final do nosso... Antes, porém, vamos botar os nossos comerciantes, os anunciantes, Mick. Vamos nessa, tem que, senão a gente não paga o engrossante de Maria Flor. Fala Bené, a voz de quem não tem voz é um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul Virtual.
Unidade de Itabuna, sua opção de curso à distância. Uma modalidade de ensino que facilita a sua rotina e permite o acesso aos estudos com mensalidades que cabem no seu bolso. Fica na Avenida Manuel Chaves, 1795, bairro Jaçanã, em Itabuna. Móveis São Jorge, em Ilhéus. Qualidade que atravessa gerações. Móveis para toda a vida. Desde 1945, construindo o conforto do seu lar. Agende sua visita. Avenida Itabuna, 848, no centro de Ilhéus. Ortobon, da Móveis São Jorge. Franquia Ortobon. Acabe com a insônia com um colchão de qualidade. E qualidade é Ortobon. Durma e comprove. E o melhor preço, Ortobon. Na região, só na Ortobon da Móveis São Jorge. Avenida Cinquentenário, em frente ao Palace Hotel. Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, em defesa do meio ambiente e na luta pelos direitos dos trabalhadores da Imasa e da Embasa. MDTec, tudo em eletrônicos, acessórios e utilidades do lar, na Praça dos Capuchinhos, bairro da Conceição, em Itabuna. E M3 Consultoria e Assessoria em Comunicação e Associativismo. Consultoria e assessoria com qualidade e excelência. Ok. Acabou o tempo regulamentar, disse meu amigo Mike Dantas. Uma produção de Mike Dantas, de Léo Lopes. Um abraço a Léo. E esse podcast tem a apresentação de Derivaldo Benedito e é uma parceria com a M3 Consultoria e Assessoria, o blog do Bené. E falar nisso, falamos que nós inovamos. E Mike está me lembrando aqui que a UOL está lançando também um vídeo. Olha, tá vendo? Nós estamos no caminho certo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço.